Amigo e Mestre Jesus, que a sua amorosidade esteja presente na nossa manhã, que toda a nossa atividade permaneça em paz e harmonia. Amigo e Mestre, que a sua paz nos acompanhe hoje e sempre, que assim seja. Bom dia, meus queridos amigos. Oh, que coisa boa, até o bom dia a energia está boa, está forte, mesmo nessa manhã chuvosa, que coisa boa. Eu vou sair um pouquinho do nosso esquema e vou solicitar a vocês que se levantem e dêem um abraço, um bom dia para o seu companheiro ao lado. Pronto, isso se chama a terapia do abraço. Pela manhã, isso é reconfortante, energizante, né? Bom dia também aos nossos amigos internautas. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Karina vai fazer a leitura da afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que dela são a manifestação. Entretanto, não se deve sempre confiar nas aparências. A educação e a prática do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos a cuja fingida bonomia nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma vestimenta, cujo corte calculado disfarça as deformidades escondidas. O mundo está repleto dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas desde que nada as ofenda, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam frente a frente, se transforma em dardo envenenado, quando estão pelas costas. A esta classe pertencem ainda esses homens aparentemente benignos, mas que entre os seus são tiranos domésticos e fazem sofrer sua família e seus subordinados, o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Parecem querer se compensar desta forma do constrangimento a que são impostos fora deles, não ousando agir autoritariamente com os estranhos, que os recolocariam em seu lugar. Querem pelo menos ser temidos por aqueles que não lhes podem resistir. Sua vaidade se alegra por poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração aí não está. É hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas jamais se contradiz. Ele é o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se alguém engana os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Fernando, com vocês. Bom dia. Hoje está com energia, eu já vi que não precisa nem repetir de novo.
Hoje fizemos a inversão, eu e Isabel. Isabel estaria falando com vocês hoje ou semana que vem. Mas por questões de trabalho, coisas pessoais, precisamos inverter. Eu estou descrevendo porque sai publicado no site aí para que as pessoas entendam. Eu estava ali pensando, quer dizer, já matutando quando eu estava vindo de lá para cá. Aliás, ou seja, matutando já é uma coisa de velho, né? Porque a galera nova já não entende o que é isso. Eu altero mais o... Mas é mais, eu acho que na regulagem aí, certo? Então, veja só, eu matutando no caminho. Porque esse capítulo, Afabilidade e Doçura, ele vai falar de uma das coisas, que é a aparência, e outra coisa que você verdadeiramente é. E quando nós nos colocamos a criticar algo ou alguém, é normalmente uma colocação clássica, né? É só aparência. Então, aquela velha frase, sepulcros, caiados por fora e podres por dentro. Eu tenho, quando eu digo que vinha matutando, é porque nós temos um hábito, eu acho que advém do nosso modelo cultural, de tingir as coisas. Ou seja, elas ou são uma, ou são 0, ou são 100. Ou são boas, ou são ruins. E o que é que acontece? Esse tipo de olhar, ele cria uma certa dificuldade. Porque assim, como só tem duas opções, uma hora nós fechamos os olhos e deixamos tudo correr. E a outra hora, quando algo se revela, tem que jogar tudo abaixo e aí fazer tudo de novo. Aonde nós estamos escondendo a nossa hipocrisia. Porque, em verdade, a realidade não é assim. Se olharmos todos nós, vamos ver como isso aparece. Uma forma de transcrever isso que eu estou dizendo é o aspecto de querer nos comparar com o que acontece hoje na casa dos nossos representantes a nível maior do país. E aí, comparar dizendo que alguém que no trabalho imprime 10 folhas de ofício e uma mensagem, alguma coisa, e leva para casa, é igual a alguém que desvia bilhões. Nós somos semelhantes, mas o que nos torna semelhantes são as nossas diferenças. Somos todos singulares. E por sermos singulares, somos semelhantes. Para a gente perceber como é preciso ter um olhar mais atento, porque se nós vivermos no 0 ou 100, é assim, e vai estar correto. Imprimiu 10 folhas é igual a alguém que tirou bilhões aí do país. Por quê? Porque você está levando aquilo que não é seu. O que nós temos que tomar cuidado é que essa história é igual à história da lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Funciona assim? Não. Nunca funcionou assim. Então, para que nós possamos sair dessa atmosfera nebulosa, porque essa atmosfera nebulosa ela é assim, alguém sobe aqui e começa, digo aqui, quer dizer, em qualquer púlpito, palco, qualquer situação que ele se coloque como alguém buscando esclarecer, ou até guiar, orientar, ou o que seja, que aí vamos colocar mentor, padre, orientador. Quanto mais eloquente e enriquecedor é a sua oratória, mais ele é visto como algo de especial. Então, ele às vezes é visto como se fosse um elemento ímpar. Ímpar. Mas aquele conceito que eu trouxe é esse mesmo. Nós somos semelhantes porque somos singulares. Ímpar somos cada um de nós. Mas aí nós damos a esta pessoa, certo, atributos e valores que destoam do que é a realidade. Por isso que um dos homens, para mim, mais fantástico que eu conheço é Jesus. Porque ele não se colocou assim. Ele não se colocou maior do que ninguém. Uma das suas parábolas ele diz, se vocês quiserem, poderão fazer mais do que eu fiz. Quando ele diz isso, ele se coloca como um estágio da nossa trajetória de evolução.
E uma das coisas que eu gosto nessa casa, porque essa oratória nessa casa, de que você precisa buscar, certo, um senso crítico, um olhar, está aí a ULI, são 10 ciclos, são 5 anos. Onde nós podíamos estar agregando mais gente em palestra, mas a ideia é que busque olhar. E a ideia é justamente essa, mas tem muito assunto? Tem. O assunto de um ciclo daria para os 10 ciclos. A questão é que não é para vir aqui e aprender o que tem para aprender aqui. É para vir aqui e aqui se sentir incitado a buscar mais. Porque o que há de elemento ímpar, como essa águia que eu estou projetando, é você. É você. E isso é o exemplo do Mestre Jesus, que dessa forma colocava, porque na realidade ele não queria seguidores, ele queria parceiros. A ideia é ser parceiro. Porque o seguidor reclama. Quando ele está no meio da balbúrdia, ele reclama. Que está pesado, que está complicado. E o parceiro segura junto. O parceiro, se vê você esmaecer, ele lhe apoia do lado. Também está sentindo, às vezes, a mesma coisa. Mas se ele esmaecer também, a proposta vai embora. Então, isso é importante. Para mim, isso é significativo. E aí, essa necessidade de sair dessa dicotomia de 0 a 80. Quando eu digo sair dessa dicotomia, às vezes algumas pessoas vão para outra dicotomia. Se eu digo, então, que levar as 10 folhas de papel é algo honesto, o que é que vai ser honesto? É, mais uma vez, alguém nos induzindo, não estou falando essa pessoa, alguém que eu estou falando, é o movimento que busca nos controlar e nos guiar cada hora para um lado, como quer, nos levar a entender que dar gradações não é dizer que algo não é desonesto. Não é dizer que algo não é desonesto. Agora, como já dizia um grande jurista, tratar desiguais como iguais não é justiça, é injustiça. Agora, isso, então, vai mais uma vez naquele olhar de 0 a 80? Não, então você está dizendo que pode levar lá as 10 folhas? Não. É porque nós vamos sempre criar uma ideia de 0 a 80, é uma comparação entre mim e o outro. O que nós estamos falando não é uma hipótese de comparação, mas exatamente uma comparação externa, uma hipótese de comparação interna. De eu poder criar o hábito de estar sempre a me avaliar. Bem-aventurado os mansos e pacíficos. Porque na minha leitura, o manso e o pacífico é aquele que não é Maria vai com as outras. Nem para idolatrar ninguém, nem para se sentir idolatrado. Ele não é Maria vai com as outras. Nem João vai com os outros. Ele usa esse senso crítico para perceber aquilo. E no uso do senso crítico, ele tem um senso crítico para analisar as bases sobre as quais ele está construindo a sua criticidade. Para entendermos melhor, a internet é um mar de informações. E quando a gente vai lá pesquisar, encontra coisas fantásticas. Só que tem pessoas que pegam o que está aquilo ali e reproduz. Para perceber o que é isso, é a nossa mídia, o WhatsApp agora. Quantas barbaridades passaram que eram mentiras, e as pessoas foram colocando na dúvida, eu estou repassando. Não percebe que ela é responsável. Nós temos um hábito, quando falamos dentro do aspecto espírita, sobre mediunidade. Se eu chegar aqui e incorporar na linguagem tradicional, ou se eu trouxer uma mensagem psicofônica, digamos de Bezerra de Menezes, sabe quem é o responsável por essa mensagem? Não é Bezerra, não. Sou eu. Eu sou responsável. Porque o convite do parceiro é que aquilo que é trazido passa pelo seu crivo. Quando você diz ok, ok. Mas, Fernando, não é isso. O médium é um canal. Então, você vai estar dizendo que os que estão lá no Planalto, que dizem, eu não sei, porque eu sou um canal, eu só assino, estão corretos. Ou seja, em tudo que você faz,
Você é o principal responsável por isso. Então, quando eu pego uma mensagem do WhatsApp e passo, e digo, estou passando por via das dúvidas, às vezes você está destruindo a vida de alguém. Como já houve casos de lincharem alguém. Porque a mensagem foi passada, aquelas brincadeiras de mau gosto, alguém foi só replicando. Porque manso e pacífico não é exatamente aquela pessoa que é o zero à esquerda. Ou seja, que tanto faz, tanto fez, a coisa vai. Não. Manso e pacífico é o exemplo que um homem fantástico, pequenininho, tampinha, desse tamanho, nos deu. Um exemplo que levou à libertação de duas grandes nações no nosso planeta. Uma nação da miséria e a outra nação da pompa. A primeira nação foi a Índia, que foi através do movimento da não violência. Então, quando falamos de bem-aventurados os mansos e pacíficos, como não pensar em Mahatma Gandhi? E quando a gente olha e vê o baixinho lá, foi na Índia, foi, e o outro país, os Estados Unidos da América. A disputa racial era absurda. E quando a gente diz que no Brasil tem lei que pega, lei que não pega, não é só aqui não. No início da luta entre brancos e negros, que começou a se modificar a legislação, modificava na letra, mas não modificava na ação. E eles fizeram com que isso se transformasse através de homens que colocaram sua vida em risco, doaram sua vida, através também da não violência. Não foi pegando em armas que eles conseguiram o espaço que conseguiram hoje. E isso é importante, porque justamente ao pensar no 0,80, nós às vezes pensamos que é ir para o ápice da violência, que é a forma de impor aqueles que não nos respeitam, o nosso respeito. Só que respeito não é imposto, respeito é conquistado. E conquista não se faz por discurso, se faz por exemplo. E aí então, os bem-aventurados mansos e pacíficos é aquele que assume uma atitude, sendo responsável por ela, que não fica na dependência de quem está ao redor. Ah, mas isso eu passei porque fulano me passou. Ó, isso eu estou falando porque Fernando falou lá na palestra. Não. Tudo que você veicula, o responsável é você. E a ideia de aguçar o senso crítico para entender que esse ser ímpar, capaz de um voo especial, é você. Sempre é você. Mas, olha, eu estou muito angustiado, eu estou muito para baixo. É isso mesmo. Se nós pudéssemos olhar com a outra lente, eu estava aqui limpando meus óculos, mas se a gente pudesse botar uma lente capaz de perceber a energia que está por aqui, veríamos como isso aqui está com um colorido especial. Como isso aqui tem uma luminosidade ímpar, peculiar, valiosa. E veja só, quando eu falo nisso, nós às vezes pensamos, sim, e o que é que causa isso? Essa casa, segundo a Adenauer, temos mais de 1.000 trabalhadores desencarnados. Mas sabe de quem é essa luminosidade? Não é deles. É de cada um de vocês. Cada um de vocês que levantou de manhã, o tempo estava frio, estava chovendo, e mesmo assim vieram para aqui. De vocês é que esse movimento, representando esse desejo interno, ele tem um poder. Quando a gente diz a palavra tem poder, o que nós estamos dizendo é que o movimento que nós fazemos, ele tem um poder. E esse poder expresso nessa luminosidade. Então, aqui ao adentrar, sentado na sua cadeirinha, eleve o pensamento, busque entrar em contato com essa energia, porque essa energia de afins. Aqui todos nós estamos buscando algo de bom. Estamos buscando mobilizar algo em nós. E a essa energia maravilhosa, por causa dela, se une a energia dos bons espíritos.
Porque justamente eles estão aonde essa energia aparece e os atrai. Na ausência dela, eles não conseguem fazer a mágica sozinhos, porque não é mágica, é um trabalho conjunto. Então também estão aqui. Então, sentado aí na sua cadeirinha, busque nessa sensação às vezes de angústia, desespero, sufoco, incômodo. Sair do 0 ao 80. Se isso aqui lhe agrada ou não lhe agrada. Porque quando você entra já nessa gradação, você já fecha seu coração. Pelo contrário, abra seu coração valorizando o seu esforço, o seu movimento de estar aqui. Diga, eu estou aqui. E aquela história é que o sagrado está aonde seu pensamento está. O sagrado não é esse templo. O sagrado é qualquer lugar aonde seu pensamento está. Porque nós somos fagulha divina. E quando então nós elevamos esse pensamento, nos permitindo essa conexão, ali ela se faz no sentido de se tornar perceptível por nós. E aí nessa sintonia, como essas energias aqui presentes não lhe auxiliariam? Independente da oratória que eu traga, o que eu faça. É porque o seu coração, quando ele se abre, é como se ele se tornasse esse receptor, que é capaz, então, de unir essas correntes mentais, que estão aqui assim como você, procurando algo de melhor. E esse movimento levar você a superar algo que há dentro de você, mas que não é você. Lhe levar a superar os hábitos. Os hábitos que lhe levam a continuar na condição cômoda em que você está. Então, o primeiro movimento de saída é esse. Vir aqui, fazer essa conexão com o sagrado, que ela pode ser feita em qualquer outro lugar, e dentro desse movimento, você se permitir ser tocado por esses corações encarnados, pelos corações desencarnados que também estão buscando esta mesma luz. Estão buscando porque trabalhar em prol dela é a busca, porque o encontro se faz no caminho. Então, se permitir. Porque senão, você não é capaz de enxergar a Deus no irmão que está junto de você. Eu adorei o início da palestra, que ela pediu para que vocês se abraçassem. Porque justamente, nós estamos numa cultura tão aviltante, que como ela bota 0 ou 80, nós temos cada vez mais nos afastado do outro. Porque assim, o 0 ou 80 ali acende sempre a possibilidade de um outro que está lhe julgando, que quer se aproveitar de você, que quer tirar o que há de melhor só pensando nele. E aí, como defensiva, você se afasta. Só que quem se protege demais não vive, porque a proteção é uma barreira que impede que o outro alcance você, mas também impede que você alcance o outro. É como se nós vivêssemos em bolhas. Mas tem risco. Essa é que é a beleza da vida. O risco. É o risco que torna a vida essa coisa tão bela. E tudo que nós admiramos aconteceu porque alguém se arriscou. Alguém pagou pelo risco. E foi adiante. E fez a diferença. Eu sempre brinco com um exemplo. Eu quero ver até o dia que eu vou parar de brincar com ele. É quando você tem um filho, uma filha amada, amado. Você está numa condição econômica muito melhor, mais estável. E aí a criaturinha vai crescendo, adolescente, termina o 2º grau e vai fazer vestibular. E aí, e aqueles meninos que são estudiosos, que têm um bom elan, certo? No olhar, certo, da comuna da qual ele veio. E aí você diz, e aí meu filho, vai fazer o quê? Certo? Para tornar assim mais intensa, imagine que mamãe é juíza e papai é médico, certo? E aí vai fazer o quê? Ele diz, eu vou fazer pedagogia. E aí você vai fazer pedagogia? Ele é assim, para ensinar as séries primárias. E aí você bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, aonde eu errei? Vai passar fome.
vai viver na miséria. Mas veja, é justamente isso. O olhar pequeno, a pequena, o outro. O olhar pequeno, a pequeno, o outro. Porque, ao contrário, é ali que está a possibilidade de termos, mais uma vez, um grande pedagogo. Talvez a mostrar a esse país caminhos diferentes. Até mais lá na frente, talvez, um político, mas que fez uma formação, de fato, buscando enxergar o outro no movimento de educação. Mas nós só conseguimos olhar aquele momento, porque se ele disser, eu quero ser juiz, você está satisfeito. Eu quero ser médico igual ao papai, está satisfeito. Ou seja, nós vivemos de rótulos. Vivemos de sepulcros caiados por fora e podres por dentro. Eu estou vivendo isso nesse momento com minha filha que saiu do 5º para o 6º ano. Até o 5º ano, o volume de material de estudo é 1. No 6º ano, duplica. É absurda. É absurda esse aumento de volume. E aí ela tem um coleguinha que ela diz, meu pai fulano tira 10 em todas as matérias. Tá, agora terminou o primeiro ciclo, né? Aí eu fiz, minha, poxa, legal. Aí ela, meu pai, mas ele não tem amigos. Ele mora num condomínio desses, que são casas individuais, com muros, né? E as pessoas não vão assim uma na casa na outra. Porque lá em casa não tem muro. É tipo aquele condomínio americano que é igual como eram aquelas ruas nossas antigamente, que a gente ia, entrava e saía. E aí ela dizendo, ele só fica na televisão e estuda, meu pai. E ela fez assim, eu fico com dó, com um sentimento por causa disso. Meu pai, ele não tem direito de ser criança. Mas veja, falar que o menino tira 10 deixa os pais extremamente orgulhosos. A que preço? A que preço? Eu estou formando pessoa ou eu estou formando uma estante de informações? Distante do que é ser pessoa. Porque aí quando eu olho para esse contexto político do Brasil, eu digo, como é que ele não sente? Às vezes foi igual. Foi igual. Onde era valorizado esse sepulcro caiado por fora. E eu disse, minha filha, eu quero que você melhore as suas notas. Mas se o custo disso for deixar você deixar de ser criança, também não vale a pena. Você precisa também do momento, do tempo também, para ser criança. Que o ser criança dela é brincar, é estar um pouco com os amigos. Então aprender a balancear, a não ser 0 ou 80. Mas nós precisamos aprender melhor isso, porque senão vamos continuar no mesmo pensamento, do mesmo jeito. E aí vamos entender mansos e pacíficos com aquele que não faz zoada, com aquele que não levanta bandeira, com aquele que não grita. Não é isso. Manso e pacífico é justamente aquele que assume a sua responsabilidade. E para isso, não precisa causar alarido. Porque a maioria desses que causam alarido são defensores apenas da boca para fora. Com respeito àqueles que não são. Quando eu estava trabalhando no polo petroquímico, foi quando eu perdi a ponta dos dedos, eu saí antes de recuperar para o sindicato, porque era o sindicato dos petroquímicos. E aí entrei. Rapaz, eu fiquei chocado. Porque assim, haviam ali sindicalistas defendendo melhora de salário. E olha que naquela época o Paulo ganhava-se tão bem, que eu era operador de processo, que quando eu passei para a medicina, eu tive que pesar se valia a pena ou não. Porque a remuneração, se tomar como média de salário, era boa. Mas sabe o que foi que eu vi? Eram pessoas que só brigavam pelos salários delas. As suas empregadas ganhavam menos do que o mínimo. Porque eu tenho 52, vamos voltar aí 30 anos, certo? Era salário mínimo, quando não era menos do que isso. Ou seja, não tinha consciência, certo, social, não. A única consciência era com o próprio bolso e o próprio umbigo.
Aquilo para mim foi marcante. E me fez sair dali, depois, com essa ideia de que não dá para depositar em alguém que fala um valor, se aquele valor não está fazendo parte integral da sua própria vida. Ser manso e pacífico, então, não é ficar calado. É fazer com que valores sejam tão enraigados, a sua postura, a sua conduta, a sua forma de ser, que você é porque é, e não você ser para o outro ver. Você ser para o outro notar. Você ser para o outro elogiar. Porque quando é assim, você não é. Você está apenas naquele momento, fazendo uma coisa que é fantástica, representando. E é preciso abrir os olhos quando a gente fala nisso, porque a estrada é um caminho árduo. É um caminho árduo. Porque o Mestre Jesus, quando aqui esteve com Madalena, que tinha adulterado, e estava todo mundo querendo apedrejá-la, e ele começa a rabiscar no chão e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos vão arriando a pedra no chão e saem, né? Que ele fala com autoridade. Com a mesma autoridade, ele olha para ela e diz: mulher, vais e não peques mais. O que é que ele estava suscitando nela? O mesmo que aos seus apedrejadores. Seja responsável pelos seus atos e reflita sobre eles antes de executá-los. Mas eu já fiz, transforme o já fiz em aprendizado. Olhe criticamente, para que não repitas mais. E não há diferença, porque ele fala com quem ia apedrejá-la com a mesma autoridade que fala com ela. Então, é nisso que a gente precisa. Eu estou buscando em mim essa autoridade do Mestre, para falar com o outro. Ou o contrário. O que eu estou falando mais uma vez é fazer o discurso da boca para fora. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é uma reflexão importante, porque quando nós estamos vindo desse jeito, nós deixamos de colocar no topo da nossa escada lá de ascensão, que na realidade não é topo não, imagine que isso vai se multiplicando. Cada vez que você chega lá em cima, tem outro, tem outro, tem outro e tem outro. E aí você vai começar a perceber que quando você está cá embaixo, que você está olhando, parece que tem lá uma imagem iluminada lá em cima. Como quando a gente entra aqui, o patrono desta casa é São Francisco de Assis. Uma coisa que eu gosto é porque ele não anda baixando em todo mundo, em quase ninguém. Ninguém que eu conheço muito pouco. Para dizer que foi o espírito de Francisco de Assis que mandou. Então, perfeito, porque sabe o que eu acho interessante? É que dá para olhá-lo e tomá-lo como exemplo. Poxa, onde é que é o exemplo? É o exemplo do manso e pacífico. Ele é dentro da Igreja Católica, e veja, quando a gente fala da Igreja Católica, a gente traz muito algo que marcou intensamente a Idade Média, que ela fez barbaridades, que as outras que vieram depois, se tivesse o mesmo espaço, o mesmo contexto, fariam tal qual. Então a crítica que eu faço é humano, mas o rótulo é o que estava ali. E o que é que a gente vai notar? Dentro de todos esses absurdos, ele chega. E quando ele chega, a proposta dele é o quê? Destruir tudo, botar tudo abaixo e construir de novo? Não. A proposta dele é se tornar exemplo. Porque uma renovação, é transformação a partir do que tem. Ou seja, é colocar no que tem um input, uma proposta, um insight, algo que leve aquela massa a começar a olhar diferente. A ver de uma outra forma.
E aí nós vamos modificando. Por quê? Não adianta tirar a igreja, que é igual aquela história do pai que chega em casa, aí encontra a filha se agarrando com o namorado no sofá da sala, e se agarra, vai ver, ele abre, quando ele abre a porta, eles se arrumam. Aí ele diz, vou tomar uma atitude, tira o sofá da sala. Resolvido o problema. Então não é isso. A ideia não é essa, porque tudo que nós trouxermos de proposta, se for nessa mesma base, se essa base utilizar a experiência do que está sendo vivenciado como um input que leve ela à mudança, quando eu digo mudança no sentido de ampliação, na sua forma de avaliar, criticar, de fazer, vai se repetir tal qual. Então, quando eu falo de Francisco, que a gente pode olhar ele com essa luz lá em cima, e é legal, né? Porque ele não vive baixando lá em ninguém, é sendo um pouquinho irônico, né? É que quanto mais você vai caminhando, você vai chegando perto dessa imagem luminosa, você vai vendo que essa imagem luminosa é você. É você. Porque é essa a mensagem do exemplo. A mensagem que ele nos trouxe foi essa mensagem. Não é destruir, é transformar com exemplo em você mesmo, e modificando, e fazendo. E quando ele faz isso, veja que teve uma das passagens que ele vai ao Papa, e quando ele chega lá, o Papa reconhece que não era digno, certo, de lavar-lhe os pés. Mas ele se coloca humildemente, porque se colocar humildemente não era uma vibe para impressionar ninguém. Para ele era assim. E às vezes a gente não consegue olhar com essa simplicidade. Então, quando a gente começa a ganhar algum halo de valorização, a gente sobe nos tamancos e agora, se antes pisavam na minha cabeça, agora quem pisa sou eu. Mas eu sou manso e pacífico, eu piso de jeitinho. Com jeitinho. E às vezes o jeitinho da gente pisar é algo interessante. Lógico, utilizando sempre como estereótipo para servir de exemplo. Remédio nesse país. Eu fui comprar um antibiótico, Avalox. Rapaz, como é que alguém que ganha um salário mínimo compra aquilo para se tratar? E aí, veja só, eu tenho uma secretária também. Aí a criatura fica infectada. Aí eu dou a receita dela, ela me pede e tome, vá e compre. Espera aí. Vamos voltar um pouquinho. Se eu, com o que eu tenho de retorno financeiro, que é muito maior do que o dela, quando vou comprar, falo desse impacto, como é que na hora que eu dou a receita para ela ir comprar, eu não penso nisso? Eu não penso nisso. Então, nós precisamos nos repensar. Nos repensar para sair desse modelo de 880, para então não se colocar na mesma condição igual dos que nós temos lá no Congresso. Semelhantes somos, iguais é uma escolha. Semelhantes na condição do humano. Agora, ser igual é sempre uma escolha. Então, faça a diferença. Faça a diferença. Para que nós possamos ver algo mudar. Não dá para fazer a diferença, que é a ideia de que quando as coisas estão assim, nós estamos passando por um momento, rapaz, significativo. Quando nós falamos da Alemanha e lembramos de Hitler e vimos a história do Holocausto nazista, sabe como foi que aquilo aconteceu? Não é um homem que surge e faz com que a coletividade se transforme. Não. A coletividade começa a suscitar a presença de um homem e como tudo que a gente atrai se concretiza, ele aparece como resultado dos nossos anseios. Nós estamos passando por um momento de ansiar esse Salvador e colocar na cabeça a ideia de que um ditador iria resolver tudo, trazer de volta o regime militar. Veja
Que absurdo! A pior das democracias é melhor. E a democracia, ela tem a dimensão do nível de maturidade do seu povo. Porque ela é feita por ele. Então, eu quero trazer, de novo, o governo militar. O poder a um de fazer o que quer. Ah, mas leia um pouquinho. Veja o que o AI-5 fez. Ah, mas é porque eu quero continuar manso e pacífico na minha casa sem precisar sair armado e nem atropelar ninguém na moto porque bater meu carro. É assim? Ser manso e pacífico é isso? Não. Ser manso e pacífico é ser ativo. É ser ativo. É pesar qual a responsabilidade das suas atitudes. E não querer que tudo fique de novo tranquilo para você ficar de pernas cruzadas. Mas nós estamos num momento assim. E aí a gente diz, mas Fernando, isso é o Brasil, porque o nosso povo aqui não tem cultura. Eu gosto muito de falar da minha classe médica. Se eu for olhar lá como cultura, diz que quem elege, quem está aí, são os miseráveis aqui da favela, que não têm olhar crítico. A minha classe, quando se reúne para tentar negociar com convênios de saúde, valor de consulta, porque uma consulta por R$ 38,00 é algo complicado. Tem alguém que vai por trás e se vende para receber 35, ou seja, uns 5, 7% de glosa aí, para poder, em vez de atender 10, atender 40, 100. Rapaz, se essa classe que é um dos vestibulares mais difíceis, que estão atreladas hoje ao melhor nível socioeconômico, para poder pagar a escola hoje médica é um absurdo, se vende desse jeito, que na hora de escolher o paraninfo, que vai falar lá na homenagem, escolhe aquele que pode dar mais dinheiro para a festa para comprar cachaça. Já há uma distorção desde aí, antes de receber o canudo. Aí vai falar de quem está aqui, na nossa favela aqui do lado. Eu estou falando isso da minha casa para poder a gente estender para o resto. Então, ser manso e pacífico não é uma proposta fácil. É uma proposta difícil. É uma proposta que nos suscita deixar de estar vindo ídolos e entender que a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. E a caridade não é você dar o pão e dar a sopa, porque essa é a coisa mais fácil. Essa é a coisa mais simples de você fazer. A caridade é na hora que você olha aí as coisas como estão, quando o chefe lhe persegue e você olha para ele e ora por ele. Então, quando vamos falar de manso e pacífico não é aquele que fica sentadinho no seu lugar, esperando no comodismo. Manso e pacífico é aquele que dá a mão ao outro, puxa, e vão assim ascendendo juntos, sendo parceiro, companheiro, não sendo seguidor e nem querendo seguidores. Essa proposta, que parece ser tão tranquila, esse é um dos textos. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revertir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É uma passagem dessa parte do Evangelho que quem disser a seu irmão, raca e cuspir no chão, esse também será visto como alguém em demérito. Mas toda vez que eu olho para o outro e escarneço dele, eu estou tal qual. É quando eu olho para quem está lá em cima e me utilizo desse argumento. Ah, então você está dizendo que está tudo bem com que eles estão lá? Não é isso. Mais uma vez, você está trabalhando entre 0 e 80. Não é isso. É porque se eu não olho para aquilo e compreendo, eu vou colocar outro igual. Eu me torno igual. E é essa a ideia, para que a gente entenda que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. E isso que eu estou falando lá fora, a gente precisa fazer dentro de nós e dentro de casa. Quando nós olhamos essa diferença entre o primeiro e o segundo parágrafo aqui que eu estou projetando, a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor. Porque quando eu estou precisando,
agredir o outro, isso está revelando a minha instabilidade interna. E assim, para quem se acha aqui estável e tranquilo, eu vou dar assim, um experimento. Ligue para o call center. Oi, TIM, Vivo, Sky, NET, e vai fazer uma solicitação. Vai cancelar! Oh! Para que você perceba exatamente aquilo ali. É fácil a gente se colocar quando a gente não está exposto, olhando a que estamos expostos. Mas a ideia é que a intenção agrava ou atenua a falta. É porque, na realidade, quando a gente liga e briga com o pobre coitado que está do outro lado, que não recebeu orientação, não tem capacitação exata para aquilo, ele vai resolver? E a gente sabe que não vai resolver. Por isso que a gente fica mais irritado ainda. Mas a irritação resolve? Também não. Então, ser manso e pacífico é entender que não é agressão. A irritação que vai mudar nada. É uma mudança de fato, de postura. E aí nós vamos conseguir perceber que não adianta ficar. Não vejo, não ouço e não falo. Não adianta. Por quê? Toda palavra exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade se ela for ofensiva. Aonde o que deve presidir a relação entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união é a caridade. Então, nós somos caridosos a esse ponto, porque para dar sopa, dar pão, dar roupa, aquelas que a gente compra, falando isso, o bazar está precisando, viu? A gente compra, principalmente mulher compra mais do que a gente, homem, né? E às vezes nem usa, está precisando. A finalidade é que ela vai ser vendida e vai auxiliar o lar de idosos. Então, os vazios guarda-roupas do que não precisam estejam em bom estado, que eles estão precisando. E aí, a partir daí, através da caridade, a gente começa a ajudar a transformar dentro. E quando nós vamos analisar isso, é porque quem é o oleiro da nossa vida não é Deus, que deu um sopro e do barro o homem se formou. O oleiro é você. Então, se aqui chegou e estava meio para baixo, e abriu o coração e pôde sorver essa energia positiva dos outros que estão aqui, encarnados e desencarnados, agora diga a você mesmo, para quê? Qual o sentido que você chega aqui solicitando energia? Para continuar no mesmo lugar em que estava, da mesma forma em que estava, para voltar àquela situação do comodismo, ou para fazer-se esse agente manso e pacífico, mas atuante. Aquele que é manso e pacífico, mas é exemplo de mudança, de transformação, porque faz isso em si. E aí nós possamos perceber que o Espiritismo é fantástico, porque ele diz isso que eu estou falando. Espírito é um ser em evolução contínua, em constante aprendizado. Para quê? Para a gente não ter vergonha de nada que a gente viveu, de nada que a gente fez, nem de nada que está aí, mas para a gente aprender e não repetir. A filosofia espírita nata em consequências éticas dá ao homem um norte, um rumo, uma diretriz. É essa diretriz que deixa de nos transformar em seguidores. A doutrina espírita ela é iconoclasta. O que é ser iconoclasta? Ela dissolve essa ideia da criação de ícones, aonde você transfere ao outro aquilo que é responsabilidade sua, para se perceber espírito e conscientemente se autotransformar. Afinal, o amor é a força propulsora do universo. E aí, falando dentro de uma casa religiosa, a ideia da casa religiosa e da oração. Eu gostaria que nós pudéssemos imaginar essa energia que eu falei tão bela que tem aqui. De fato, nós pudéssemos enxergar. Temos franciscanos, rezadeiras, pretos velhos, pretos brancos, velhos brancos, mas espíritos com coração voltado para esse encontro com essa energia humana de harmonia e de paz. E pudéssemos sentir tudo isso, e sentir tudo isso percebendo que nós precisamos também sintonizar com tudo isso para as nossas relações. Vindo a partir de quem? De mim, e não uma cobrança para que isso venha do outro. E esse lugar especial, esse quadro que eu estou apresentando aí, é mais uma imagem do site Pixabay, que são de imagens de domínio público.
aonde mostra um quebra-cabeça com 4 cores diferentes e uma família, um homem, uma mulher e 2 filhos, com a mesma cor. A vantagem da imagem é essa. O que é que a gente imagina? Eu vejo que a família é a junção de diferentes. Agora tem como semelhante um desejo comum, aprender um com os outros. Então você possa se nutrir dessa energia e ao chegar em casa, olhe para os seus com muito carinho e pergunte: o que eu tenho a aprender para colocar em prática a mansidão e a passividade, e com isso eu transformar a vida a partir do meu exemplo. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês.